Eu tô te ouvindo, Mel. Você tá me ouvindo? Tá. Agora tá tranquilo, agora tá normal. Então tá bom. Então vamos lá. Parar de enrolação. Já deu tempo do pessoal entrar aí. Eu tô mandando aqui o aviãozinho para convidar as outras pessoas que podem não ter conectado ainda. Estou mandando para a minha lista de contatos, inclusive nosso amigo Zé, que foi quem andou. Eu acho que o Zé tá viajando. Ah, Eu não acho que faz ele, mal. eu acho que ele postou algo relacionado, que eu tava vendo os stories aqui. Pronto, mandei pelo menos para umas 10 pessoas. Nossa, Pessoal que adoro está isso, a minha cara. pessoal que tá assistindo aí também, clica no aviãozinho e manda para quem você conhece, para quem você vê que está online aí na sua lista de contatos. Nós vamos falar hoje sobre a mulher viril. Vamos tentar dar alguns conceitos básicos sobre isso, explicando o que seria essa virilidade da mulher. E aí a gente vai falar com a Mel, que está nessa fase de transição, né, Mel? Saindo Exato. da mulher viril até a mulher feminina, estando casada, né? Mel, você descobriu que era viril, você já estava casada, é isso mesmo? Sim. E E foi aí, como é que através. foi? Então, foi através de um puxão de orelha bem delicado do meu marido. Até então, eu não, para mim eu tava assim, né, normal, né? Mas enfim, deixa eu te contar como que foi. Após nós, quando nós nos conhecemos, né, um mês depois que nós estávamos conversando pelo telefone, ele foi lá em casa, né, me conhecer e me buscou. E depois de muito tempo que ele me contou tudo que passou na cabeça dele e toda a minha reação, atitude quando ele chegou. Então, ele chegou e eu fui entrar no carro, né? Tipo assim, vou entrar no carro, já vamos sair, já vamos conversar. Rafa, nossa, na cabeça dele, ele ia parar o carro, ia descer, ia encontrar comigo, ele criou todo um filme, sabe? Ele ia encontrar comigo. Aí depois de dar um abraço e falar, oi, que legal, que saudade, ele ia abrir a porta, eu ia sentar. Então, tipo assim, nos 3 primeiros segundos de contato, eu acho que eu já queimei todas as minhas fichinhas, assim, de feminilidade, sabe? Coitado! Então, mas demorou um tempo para ele comentar isso comigo, sabe? E ele, Ah, mas cara, hã? acho que ele também não ia querer, né? Te contar e acabar se queimando. Eu ia ficar bem assim, frustrada. Apesar de que eu não tinha essa noção, né, de que eu iria diminuir, assim, sei lá, que eu ia frustrando de alguma forma, né? Porque para mim era normal. Parava o carro, eu entrava. Qualquer pessoa que eu vou entrar no carro, seja mulher, seja homem, seja o que fosse. E para mim, eu realmente, eu fiz sem nenhuma intenção, porque eu poderia ter feito um show e tal, mas não, para mim eu estava certa. E o que aconteceu? Eu frustrei ele, né? Porque o homem gosta de conquistar, gosta de tomar atitude. Então, assim, Tadinho! não, de cara eu já quebrei todas as expectativas, né? E eu adoro isso. Se você não tivesse me apresentado direito, eu ia parar. Você falou que eu sou mulher que estou em transição, estou querendo mudança. Aí eu não te interrompi. Caso contrário, não estou aqui para ensinar ninguém nada. Então, assim, algumas coisas eu já aprendi. Hoje ele me deu um feedback bacana daquilo que eu melhorei, daquilo que tem que ser melhorado. Então, algumas coisas eu aprendi e posso compartilhar com vocês a minha experiência, né? Mas é isso. É isso. Eu já frustrei o rapazinho no primeiro encontro. E que pontos você acha que fica fácil para a mulherada que está assistindo a gente conseguir se identificar? Se ela é ou não é viril? O que a gente Então, poderia levantar de característica? eu posso falar alguns dos meus erros, que a gente pode falar com propriedade aquilo que a gente vive. Posso listar Uhum, alguns? Por exemplo, pode. primeiro eu já queimei meu filme assim, no primeiro contato, né? Ele viu que eu era aquela mulher líder, mas você pode ser líder, mas não precisa ser tão bruta, né? Então eu não esperei a atitude dele, não esperei ele abrir a porta, etc.
Para consertar isso, vou aproveitar que eu estou falando desse problema, vou dar uma dica. Hoje em dia, porque a gente tem costume de sair aos finais de semana, né? Ou nós dois, ou a família toda. E hoje em dia eu paro na frente do carro, cruzo os bracinhos e espero ele abrir a porta. Rafa, Ai, eu que sou ótima lindo. nisso, Rafa. Eu sou ótima nisso. Você já passou cada vergonha comigo. Na porta de restaurante, eu parar e ficar assim, ele tem que descer do carro. Aí agora eu faço ele passar vergonha, sabe? A vergonha que eu passei quando ele me corrigiu, que eu estava muito brutona, hoje eu faço ele passar. Então, quando ele esquece, que agora já virou um hábito, né? Agora eu paro na porta do carro mesmo, já chega e abre para eu entrar. Mas quando ele esquece, ele passa aperto. Então, vamos voltar ao que a gente está falando. Um outro erro que eu cometia muito, que ele até compartilhou comigo, é, por exemplo, pequenos consertos dentro de casa. Então, eu não vejo nada de errado a mulher que vai lá e conserte. Só que eu, como mulher casada, e casada com um homem que sabe fazer todo tipo de serviço, de consertos gerais, eu, no começo, eu andei pisando na bola, sabe? Uhum. Porque o que acontece? Eu perdi meu pai com 13 anos e eu aprendi a fazer quase tudo que uma mulher precisa e que um homem precisa fazer. Eu tive que me virar. E meu pai instalou um drive bem poderoso assim, na mente da gente, lá, nós mulheres, e que não foi, por um lado é bom, mas por outro, na questão de relacionamento, não é tão bom não. Porque ele falava que as filhas dele iriam fazer faculdade para o superior para não depender de homem. Né? Uhum. Para não ficar escutando desaforo de homem, que teve isso, independência financeira, não vejo nada de errado nisso. Mas eu não soube o limite entre liderança da minha própria vida e ser brutona quando eu estava com ele. Então, eu acabei de casar e cometi diversos erros. E um deles é ir lá consertar uma lâmpada que está queimada, entendeu? Eu nem esperava. Quando falava, Rafa, nossa, isso doeu quando eu perguntei para ele hoje. Quando eu falava, dizia que eu falava assim, amor, tem que arrumar não sei o quê. Aí no outro dia, amor, e aí, tem que arrumar. E tipo assim, ele falou assim comigo, Mel, você, eu achei lindo, né? Porque ele falou, você achava, ele colocou no passado, ele falou assim, Mel, você era tão brutona que você achava que você me solicitava uma coisa, eu tinha que resolver no seu tempo. Tinha que ser do seu jeito, no seu tempo, de tanto que você tinha dentro de você, que eu faço, aconteça, eu vou, entendeu? Isso assim, não vejo erro na mulher ser assim, mas isso apaga muito esse lado do homem, de tipo assim, poxa, eu acho, na cabeça dele ele acha que esses serviços gerais, assim, nesse sentido, é de homem. Então tá. Então eu tava ultrapassando, atropelando meu marido. Então para ele não era legal. Você entendeu? Então eu vejo isso muito como uma característica de mulher viril. E por muito tempo isso atrapalhou muito o relacionamento, sabe? Porque meu marido teve que ter muita sabedoria para numerar aquilo que eu estava extrapolando daquilo que eu tinha como virtude. Então, ele teve muita sabedoria para falar e muito amor, sabe, Rafa? Porque eu vejo muitos homens, porque eu tenho costume de aconselhar casais, eu vejo muitos homens que vai conversar com a mulher, conversa uma brutalidade, que a mulher, se ela tinha algo para se arrepender, no final da discussão, ela acha que ela tem algo mais para jogar para fora e para xingar mesmo por conta da brutalidade do marido. Então, muito da minha mudança eu devo ao carinho que o marido tem ao falar comigo, ao me corrigir, ao pontuar. Outro exemplo que eu posso te dar também é que quando eu comecei a namorar com ele, eu era funcionária pública, eu dava aula, lecionei por 10 anos. E depois que nós casamos, ele lançou um desafio para que eu trabalhasse prestando serviço para a indústria dele. E eu peguei esse desafio, né? Então, comecei a trabalhar diretamente dentro da indústria. Hoje eu trabalho home office, mas comecei com ele lá dentro. E ele virava para mim e falava assim, Mel, quando você dependia de mim para fazer uma cotação, você virava para mim e falava, você vai em casa. E você queria para ontem, agora. E isso ele me contou hoje. Mas eu percebi isso conversando com o sócio dele. Teve um dia que eu virei para ele e falei assim, ô Marco, o Beto não tá aqui não? Faz a cotação do produto tal para mim. Ele falou assim, tá bom, eu faço. Mas tem que ser para ontem, né? Beto já me falou, seus negócios tudo para ontem. Eu fiquei assim, caraca. Tipo assim, entregou. eu sou uma cavala, né? Aí, Rafa, aí nesse caso, uma terceira pessoa teve que falar para eu perceber que eu era imediatista,
E não tem problema nenhum em ser imediatista, mas a questão é você se colocar numa posição de querer mandar uma outra pessoa. Você está pedindo que a pessoa faça uma coisa para você e ainda põe tempo e prazo. Né? Então, assim, eu acho que isso foge bem assim, da feminilidade da mulher. Entendeu? Outra coisa também. Nós são tantos erros, Rafa. Você quer que eu numere todos? Vamos falar em outra coisa, depois a gente volta? Pode ser? Tá, deixa eu fazer um comentário, então, no Sim. meio, para você respirar e tomar fôlego. Deixa eu tomar A um gente estava fôlego, porque falando. são tantos defeitos, mulher. Vamos falar a verdade, essa conversa de hoje com seu marido rendeu, né? Vai dar bons frutos aí nesse Rendeu. casamento. Rendeu, mas foi bom porque, segundo ele, teve muita melhora, sabe? Aham, Teve muita melhora, então isso é muito gratificante. E é por isso que eu estou sim. aqui conversando com você. Se eu não tivesse tido nenhum tipo de melhora, não tinha como eu estar falando o que aconteceu comigo, né? Com Não. propriedade, né? É. Mas isso é um tópico importante, né? O fato de marido e mulher se tratarem como amigos e continuar mantendo respeito um com o outro vai ajudar muito nesse relacionamento entre eles, né? E vai ajudar também para que a mulher consiga alcançar esse lugar, né, de transição da personalidade, do emocional dela, das atitudes dela, sem se sentir culpada, julgada, né? Porque muitas vezes acontecem os conflitos familiares justamente pelo orgulho de cada uma das partes e não querer ceder, em tratar isso como briga, né? Então, é um Sim, pouco diferente da mulher viril que está solteira ou que está divorciada e consegue medir as suas atitudes e trabalhar nelas um pouco mais rápido e mais fácil por não ter alguém dentro de casa para conviver, né? Não necessariamente um cônjuge, muitas mulheres moram sozinhas. Então, fico feliz de saber que aí no seu relacionamento isso dá super certo, né? E como é a gente estava verdade. falando hoje à tarde, existe aquela diferença, né, dentro do casamento entre a autoridade e a liderança. E eu acho que isso vai de encontro com o que você estava falando sobre a sua velocidade, o seu imediatismo, né? Porque você tem essa liderança nata dentro de você, mas isso não quer dizer que você vai atropelar a pessoa que está empossada da autoridade. E no caso, né, de um casamento, é o homem, que é o cabeça da mulher, né? Então, é bom que vocês consigam separar esses papéis, né? A pessoa que é líder pode ser o homem, mas no caso, se for a mulher, que ela consiga trabalhar essa liderança de uma forma saudável e tendo a aprovação do seu marido, que é a autoridade que precisa ser respeitada, né? Exatamente. Eu tive até um exemplo esse final de semana, que aconteceu uma situação de uma fala do meu marido que eu não gostei. E se fosse anteriormente, passou, mas depois de uma conversa com ele, que foi ontem, que eu vi que eu deixei passar sem ter a atitude que eu tinha antes, porque se fosse antes, eu teria confrontado ele na frente das pessoas que estavam conversando com a gente. E o que eu fiz no momento quando eu vi que ele falou uma coisa que não me agradou? Eu só fiz assim, ó, fiz uma cara para ele e senti que eu tinha que me calar. No outro dia, ele veio até mim reconhecendo o erro e que ia se redimir com a pessoa, que ele tinha feito aquela fala, sabe? Aham, Então, e assim, sabe o que eu acho lindo? É que quando você tá na postura, na posição certa que você tem que estar, não tem gasto de energia. Eu tive zero gasto de energia e houve a transformação na vida dele. O que eu fiz? Eu calei e falei, Senhor, o Senhor que vai tratar, porque eu nem sei, nem não vou confrontar. Não vou confrontar. Então, eu comecei a ver uma simples atitude que eu tenho feito isso mais nos últimos anos. E por isso que veio a mudança, porque tem coisa que não adianta falar, Rafa. Ninguém muda ninguém. uhum, Ninguém muda ninguém. O maior erro das pessoas é achar que muda. Agora, esse, por exemplo, igual a gente costuma falar do desbloqueio pelo amor, né? Que a gente faz muito no IP. Eu acho que quando ele fala comigo com amor, me toca muito mais do que se ele estivesse sendo agressivo. Entendeu? Por isso é que eu entendo o valor do desbloqueio pelo amor. Porque é uhum. que me confronta mais a pessoa vir que eu errei,
porque eu tô com um problema a ser consertado e ainda me corrige com amor, poxa, isso constrange a gente, Sim. entendeu? E foi o que aconteceu. Ao invés de falar e virar aquela mulher que bate boca e fala, eu me calei, só fiz uma expressão com o olho, tipo assim, eu não gostei, não foi legal, e fiquei calado. No outro dia ele já estava reconhecendo e vida que segue. Nem falei nada, nem julguei quem sou eu para julgar. Mas aí ficou por isso mesmo. Eu falei assim, amor, realmente você errou e tal, vê o que você pode fazer para consertar. Então, assim, se fosse antes, Rafa, nossa, eu tinha gerado uma discussão e alguns dias de arranhado, sabe? De arranho, Sim. assim, no relacionamento. Porque eu acho que falta muito para os relacionamentos essa questão de sabedoria, sabe? A hora certa de abordar, a hora certa de falar. E a mulher tem que ter sabedoria, porque se for esperar isso do homem, é mais complicado. Porque eles têm menos aptidão, menos interesse em conversas, em conversar, em dialogar, né? Então, isso tem que partir da mulher e de uma forma bem sábia. Claro que eu não alcancei a perfeição nisso, mas o exemplo do final de semana foi bem bacana para ver que eu mudei, sabe? Isso é Uhum. muito gratificante. Muito bom. E tem mais algum tópico que você consiga citar para que a mulher possa identificar essa virilidade nela mesma? Por exemplo, às vezes faltava alguma coisa dentro de casa, não deu tempo de comprar. E eu, segundo ele, que eu nem lembro mais, Rafa, é muito difícil a gente lembrar dos nossos defeitos, né? Gente, nós temos uma capacidade de escondê-los. Ele virou para mim que quando eu vi que tá faltando alguma coisa, que eu ia lá e comprava. Não esperava, entendeu? Um momento certo para poder fazer outras compras tudo junto. Que era resolvi, tipo assim, mostrar, tipo assim, faltou, eu comprei, resolvi. Você tá entendendo? Lógico que eu quero com o cartão dele, dinheiro dele. Mas eu ia lá e resolvia. Então, assim, eu não sei se dentro de mim tinha aquela vontade de falar assim, eu estou mandando, não sei. É porque aquilo que eu te falei, eu tive que me virar pela falta de um pai, eu tive que me virar na adolescência e tal. Então, assim, eu acho que veio, eu não culpo as mulheres que são viris, sabe? Acho que 99% delas não identificaram ainda isso. Sim. Então, assim, como aconteceu comigo, eu acho que é super, super tranquilo de acontecer na vida de todo mundo. Eu ainda estou em processo, assim como nós já falamos, né? Então, o que acontece? Hoje eu vejo que está faltando alguma coisa, faço uma mensagem, ele já sabe que aquilo tem que comprar e não fico cobrando. Entendeu? Eu ficava cobrando. Sabe aquela mulher briguenta, que faladeira? Não briguenta de fazer barulho, de gritar, porque eu nunca gostei disso, mas ficava falando, pontuando. Só que ele tinha o tempo dele, o time dele para fazer isso, o time dele para fazer aquilo, e para mim não. Eu falava que estava faltando aquilo, ele tinha que parar tudo que está fazendo para poder fazer o que eu tinha falado, que estava precisando ser feito, entendeu? Então, assim, então não. Ah, outra coisa terrível, Rafa, que eu fiquei sabendo agora que eu também não lembrava. Ele virou para mim e falou assim, Mel, você marcava os compromissos e você não me consultava, não. Chegava quinta-feira, você falava, amor, sexta a gente vai sair com fulano, sábado com cicrano, domingo com beltrano. E você não me consultava, não, tipo assim, né? Aí eu falei, Noé? Quase que eu desenhei aquela interrogação na minha cabeça, sério? Aí ele falou assim, amor, como assim que você faz isso comigo? Aí o que acontece? Eu não consultava ele. Então, assim, poxa, você Mandava tá. na vida dele, na agenda dele, sem nem ele ficar Não, sabendo. não, e o pior, o mais chocante não foi isso, não. O mais chocante, que foi mais gratificante para eu ter escutado, que ele falou assim comigo, Mel, e eu ia com você. Porque eu ia com você porque eu tinha ciúme, eu não confiava em você. Hum. Aí eu, opa! Aí ele falou assim, eu falei assim, uai, agora confie 100%, meu. 100%. E realmente, no começo do nosso casamento, não tinha isso não. A gente saiu sem o outro, não. Uhum. Sabe? Não tinha. E hoje ele confessar para mim que é porque eu não confiava. Não porque ele não confiava em mim. Porque eu acho que a pessoa insegura, né, nem bem dizer que o outro traz insegurança, porque eu não trazia nenhum tipo de segurança para ele, mas ele não confiava nele, não sei. Você tá entendendo? Então, a partir do momento que
Ah, tá. Aí quando eu comentei isso com ele, de quais eram os meus defeitos, ele falou assim, não, você marcava compromisso, não me consultava e eu tinha que ir. Hoje, você me consulta, você fala, eu vejo o seu diálogo, você pergunta, você fala que vai conversar com seu marido, você manda mensagem antes de dar a resposta para outra pessoa, você concilia compromisso meu, seu, com a família. Então, aí quando eu não quero ir, eu não vou, você vai. Porque, na verdade, Rafa, é particular. Porque, por exemplo, cada casal tem um tipo de problema. Às vezes, o que para mim é ser mulher viril e para o meu marido, para outros casais, tipo assim, mas que engraçado, nada a ver, para mim não é ser viril, mas para a gente é. Tá Uhum. entendendo? Porque essas atitudes atrapalhavam o nosso relacionamento. Eu tirava meu marido da postura de liderança e eu de auxiliadora, que é de estar ao lado e de ajudar a multiplicar tudo que vier às nossas mãos, entendeu? Então eu Uhum. perdia muita energia querendo controlar aquilo que não era para eu controlar, dentro do trabalho, dentro de casa, entendeu? Na minha vida pessoal também. Então eu gastava muita energia com coisas que não precisavam ser gastas e não estava legal o casamento. Entendeu? E Eu vejo, quando eu eu vejo percebi isso isso, bastante quando a gente tem inversão de papéis, né? Que a mulher normalmente fica sobrecarregada, porque aí ela tem que cuidar da casa, do marido, dos filhos, do trabalho fora, e esse marido acaba não fazendo o papel dele, e ela se desdobrando para fazer o papel dos dois. Mas isso foi muitas vezes um movimento natural que aconteceu, né? Porque hoje a mulher moderna ela foi criada para trabalhar fora, para ser independente, e ela não tem exatamente. mais aqueles princípios e a instrução mesmo vinda de pais e mães, para que ela seja essa mulher feminina, essa mulher preparada para ter o papel unicamente da mulher, né? Com a Então, e eu tô revolução até em feminista, processo ela acabou tendo os dois papéis. em casa, quando solteira, porque eu estudava e nunca gostei também, vou te ser sincera, viu, Rafa? Hoje em dia, não. Aí, depois que eu me casei, eu fui diminuindo minha carga horária de trabalho, Uhum. entendeu? E entrando mais para dentro do meu lar, porque do jeito que eu tava, eu não teria continuado o casamento. Meu marido já tinha me dado um tchau há muito tempo. Porque eu vim nesse ritmo que você está falando, desse perfil de mulher que ia para a rua, entendeu? E trabalhava, fazia o regaço lá fora e minha casa estava arregaçada, no sentido ruim da palavra. Você entendeu? Então, se eu tivesse continuado nesse ritmo, eu não estaria fazendo os 10 anos de casado que eu fiz ano passado. Entendeu? E eu não teria colocado ele no lugar dele, porque a partir do momento que a mulher sai do lugar dela, ela ocupa o lugar dele. E o que tem que Uhum. fazer com ele? Ele tem que ocupar o lugar dela. Aí fica tudo atrapalhado. Não dá certo mesmo. A mulher não está preparada para aguentar o fardo do homem e o homem não está preparado para aguentar aquilo que a mulher aguenta. Ah, Mel, mas não existe casais que dá certo com essa versão? Existem, existem. Existem sim, mas é tudo combinado. Entendeu? É tudo combinado, às vezes é só por um tempo. Então, se a mulher suporta o tipo de serviço que é dito, né, de gênero masculino, tá ok, o casamento tá indo, os dois íntegros, os dois estão íntegros na relação, tá perfeito, não tem que Uhum. mudar. Mas não era o meu caso, eu não estou aqui para falar um perfil, um padrão de casamento de casais. Não, isso aqui é o que deu certo para mim. Era o que estava me atrapalhando, foi o que eu fiz para mudar e continuamos a caminhada, com 1 milhão de coisas para serem consertadas ainda e evoluídas aí nesse processo. Então, assim, então se tem casais que conseguem viver nessa inversão, que é dito de masculino e feminino, então tá tudo certo. Se você está íntegra no relacionamento, tá tudo fluindo, educação dos filhos, os dois têm condições financeiras de bancar a casa e etc, tudo mais que precisa, então tá certo, né? Uhum. Então é aquilo que a gente já falou. Para mim não estava dando certo aquela posição de liderança ultrapassando o papel do meu marido, não fazer, deixando de fazer o meu papel para fazer o dele, tava ridículo. Eu olho para trás, eu morro de vergonha. Eu morro de vergonha, para te falar a verdade. Ah, mas você já andou bastante, né? É bom que Um você pode pouquinho. olhar para trás e que ele está aí do teu lado justamente te mostrando
que você já não faz mais o que fazia antes, né? Isso é um ponto bem verdade. positivo. É Ah, eu queria que verdade. você contasse para a gente aquela experiência que eu anotei aqui mais cedo sobre a faxina em casa. A Que a faxina, mulherada pensa assim, nossa! a mulherada pensa assim, ah, mas eu que cuido da casa, a responsabilidade de manter a casa é minha, então vamos faxinar, né? E aí, como é que a Nossa! mulher viril se comporta na hora da faxina em casa? Mulher, isso foi logo depois que eu casei. Aí aquela brutona, né, que saía para trabalhar de manhã, de tarde, de noite, teve que exonerar de um cargo da prefeitura de onde eu morava e vim só com o cargo do Estado. Aí eu fiquei à toa na minha cabeça, né? Tava trabalhando só um período. Ah, minha primeira faxina que eu peguei para fazer em casa, achando que era o macho da casa, né, meu marido na indústria, arrastei um móvel. Esse móvel quebrou, rachou meu tampo de vidro da minha mesa e amassou minha geladeira, tudo novinho, sabe? Tipo assim, semana de casar. Rafa, depois que eu fiz aquele estrago todo, aquela barulhada, eu falei assim, meu Deus, o que eu fiz de errado? Mas eu não consegui identificar, não. Você acredita que eu não consegui identificar? Quando cheguei em casa, o marido tá assim, ai, Mel, o armário tá encostado na parede, a mesa tá sem o tampo, e a geladeira... Aí eu fui explicar, ele falou assim, Mel, mulher não faz isso. Eu, como assim mulher não faz isso? Na maior ignorância. E não, Mel, você tinha que ter desesperado para você ver, Rafa. Eu já tinha 30 anos. Você tinha que ter esperado um final de semana, que meio de semana não dá para eu te ajudar nisso. Eu ia arrastar, você limpava, eu voltava. E sabe quando você ficava assim, poxa, tipo assim, não é errado a mulher arrastar os móveis para fazer faxina, não é errado. Mas que eu tiro do meu marido aquele papel que é dele. Aí cada dia que passa eu vou ficando mais brutona, querendo fazer coisa que exige mais esforço e apagando a função que é do meu marido. Então, e sendo brutona, a gente perde esse lado delicado. O que acontece? Fazia faxina, fazia aquele regaço, chegava de noite, o meu marido me procurava, eu estava como? Destruída. Aí o que, que ele Morta? fez? O que, que ele fez? Vou contratar uma faxineira. Aí, desde então, eu nunca mais fiquei sem alguém para me ajudar. Não é todos os dias atualmente, mas eu tenho alguém para me ajudar, porque eu preciso ter energia para quando meu marido chega em casa, a gente conversar, a gente namorar. Eu preciso educar meu filho, eu preciso trabalhar. Então, assim, mas se eu não tivesse quebrado aquela cozinha toda, eu ia continuar achando que a minha obrigação era ficar arrastando como se eu fosse um cavalo, um burro de carga, sei lá como se fala. Pois Então, é. assim, foi bem desastrosa, né? Bem vergonhosa essa atitude. E Hoje em você dia vê não que arrasto são... nada, Rafa. Ai, que ótimo! Adoro! Não. Pego meus E você pezinhos na vê que academia. são coisas simples, né? Porque, veja, ao mesmo tempo que você acabava se sobrecarregando, quebrou móveis, fica cansada de fazer um serviço bruto, você É, está afetando a masculinidade dele, né? sim. Porque para ele é como se fosse uma afronta. Como assim você está fazendo um papel que devia ser do homem? Quer dizer, eu como marido sou incompetente, é isso? Que você não pode esperar para eu fazer o meu papel e fazer força e levantar os móveis? É Então eu verdade. vejo assim que muitas vezes isso acontece e isso vai acabando afastando cada vez mais, né, os cônjuges do homem e da mulher, porque a mulher, o principal papel dela dentro do casamento é honrar e respeitar esse marido, porque o marido precisa do respeito e a mulher precisa ser amada, né? E aí, É. no final das contas, a mulher não vai ser amada porque ela está estressada, cansada, irritada, porque E muitas vezes tomando o ela fez lugar o dele. papel dos dois, exatamente. Mas ele não pediu para ela fazer o papel dele, ela está fazendo por conta própria, porque ela virou a Maria Macho, né? É. E ele se sentindo cada vez mais inútil. A gente sabe de casos, né, de maridos que caem em depressão, que vão atrás de outra mulher que valoriza ele como homem, né? E acaba destruindo os casamentos, simplesmente pela inversão de papéis ou pela falta de atenção dessa mulher que quer fazer tudo, porque ela quer ser proativa, porque ela quer ser independente, porque ela quer tomar conta do lugar do outro, né?
E tem como adaptar, né? Por exemplo, eu tenho espírito de liderança. Onde eu vejo que tem uma coisa para desembolar, eu vou lá e desembolo. Mas eu desembolo. Mas antes de resolver data, isso, aquilo, eu consulto ele. Não tem problema nenhum em fazer isso. Entendeu? Eu posso chegar e desembolar, mas consultá-lo. Questão de data, questão de lugar, questão de até onde eu posso fazer, até onde eu não posso. Isso, qualquer tipo de coisa que você está desembolando, qualquer tipo de projeto, seja lá o que for, não só o marido, isso serve até para o trabalho. Você tem que reconhecer as pessoas que estão ali trabalhando com você e o que é a função de cada um. Entendeu? Porque às vezes a pessoa faz para desembolar, para resolver, mas ela esquece que tem a participação do outro. Então, assim, pega mal, né? Pega mal, na verdade, né? Mas eu não digo nem que a intenção dessa mulher, desse homem, que no caso, quem tem o espírito de liderança, que seja passar por cima dos outros, mas acaba passando em alguns momentos. Isso no casamento é muito sério, viu? É muito Sim. sério. Então, eu ia justamente puxar esse gancho aqui, para a gente falar dessa submissão, que muitas vezes o homem acha que o papel dele é mandar na mulher e transforma ela em capacho, né? E ele Não. decide até mesmo as vontades dela. Eu sei de mulheres que não conseguem respirar ao sair de casa porque o marido simplesmente tem ciúmes e não deixa. Então, é uma mulher que fica em casa o tempo todo, que não sai com as amigas, que não pode ter um programa individual, né? Não tem, assim, um cuidado pessoal com ela mesma, porque para tudo ela precisa ficar pedindo autorização para o marido. E a gente vê que as igrejas muitas vezes apoiam esse comportamento, né? Endossam isso. E isso tem sido muito grave, porque acaba transformando essa mulher numa escrava dentro de casa. Tá totalmente errado. Eu conheço muitos relacionamentos assim, sabe? O homem pode tudo e a mulher não pode nada. E isso me entristece muito, sabe? Só que a gente não pode entrar, né? A gente só entra quando alguém te pede opinião, né? Porque isso é muito particular. Mas a gente vê que as mulheres não são felizes nesse tipo de relacionamento. Ô, Rafa, sabe o que eu acho que é muito importante? Eu acho o seguinte, que não tem muito que é certo e errado, não. Acho que quando os dois estão íntegros, os dois querendo estar na relação, um vai pensar no outro. Se a gente observa que tem um que está em desvantagem, aquele relacionamento já não existe mais, é só um faz de conta. Onde um pode todas as coisas, o outro não pode. Por que aquele que coage, ou aquela que coage o outro, está coagindo? Será que tem alguma coisa para esconder? Será que, entendeu? Não pode ter essa liberdade, ou tem essa liberdade, não usa bem? Então, assim, todos os fatores para poder analisar, né? Cada relacionamento de um jeito, mas eu desconfio muito de quem proíbe a outra pessoa de fazer o que quer fazer, sabe? Eu desconfio, eu acho que não. Quais são os motivos? Por exemplo, eu sou casada, meu marido vira para mim e fala para os amigos, pai, por que eu tenho direito de falar que não? Porque quando eu saio com minhas amigas não acontece nada de errado. Eu, Melissa, você tá entendendo? Então, por que eu vou proibir meu marido? A não ser que eu apronte, tenha algum tipo de conduta que não é legal para uma mulher casada, e eu vou coagir meu marido a não ir. Aí quando ele vai, eu, não, amor, não sei o quê, não sei... Entendeu? Então, assim, se eu sei que é algo natural, que me faz bem, por que eu vou proibir o outro? No caso, você falou da postura masculina, do homem que proíbe a mulher. Eu acho que também tem muito assim, a questão da mulher querer tomar atitude em relação a isso. Você tá entendendo? Ela que tem que se posicionar. Tipo assim, pontuar. Que tá bom para você isso, mas para mim não tá. Eu quero mudar isso aí, eu preciso ter minha vida, porque se a gente não é bem com a gente mesmo, na nossa vida individual, não tem como continuar casado. É impossível, Rafa. Não tem como. Você já foi casado, você sabe como que é, Rafa. Não dá certo esse tipo de atitude. Entendeu? Quando eu quero estar com o outro, eu quero o bem do outro. Eu quero que o outro seja feliz. Entendeu? Hoje eu não quero sair, mas você pode ir. Entendeu? Então, enquanto dos amigos dele, pode ter os amigos deles que não sejam meus amigos, lógico, isso é óbvio. Assim como eu posso ter amigos que não são amigos dele, vai estar muito de confiança. Entendeu? Você vai querer sair para tomar café com as meninas e ele vai querer jogar o futebol.
Tanto Vai ter horas faz. que não interessa para o outro, né, estar junto, mas precisa ter justamente essa confiança e essa liberdade, né, esse respeito de sempre lembrar que o outro não deixou de ser um indivíduo, um ser humano que pensa por si só por causa do casamento, né? É, mas na verdade no começo do casamento não era assim, não. A gente não saía, viu? A gente não saía e a gente aperfeiçoou até nisso. É, Uhum. mais por insegurança dele, entendeu? Ele dizia que não me conhecia. Hoje, por exemplo, eu vou aos IPs e totalmente incentivada por ele. Todas as conexões que eu faço, todos os amigos e amigas, ele participa das conversas. Eu converso e Uhum. ele tem acesso ao meu telefone, ele dá dica, ele opina, entendeu? Então ele participa de tudo. Então, assim, foi algo que a gente foi melhorando, porque não era assim no começo, não, viu, Rafa? Não era assim no começo, e hoje ele me falou por quê. Quando ele falou que quando eu marcava os compromissos, ele ia porque ele era obrigado para me vigiar. Então, ele Uhum. deixou claro para mim que ele não confiava em mim. Hoje eu sei que ele confia. Então, assim, foi mais um processo dele. Eu tive que ter paciência, né, Rafa? Foram alguns anos para chegar nesse nível que a gente está hoje de relacionamento. Eu tive que ter paciência, mas tem mulher que não tem paciência de esperar esse amadurecimento, né? Uhum. Mas é aquela questão, eu quero estar com ele, eu tenho os meus defeitos, eu me coloco no lugar dele, entendeu? Em relação aos meus defeitos, eu sei como que é difícil para ele, então é vice-versa, né? Enquanto a gente quiser estar juntos, que seja para os dois serem felizes, individualmente e nós dois juntos. Que Sim, aí é agora sempre o uma relacionamento decisão, fluiu né? muito melhor. Oi? É uma decisão, né? A gente É, sabe que o amor é construído no dia a dia, com detalhes, né? E para você manter um exatamente. casamento, você precisa decidir manter esse casamento. Você precisa decidir mudar e cada Diariamente, dia. Rafael. Uhum. E é diariamente. E não é fácil, mas eu acho bem gratificante. Eu acho bem gratificante essa questão de reconhecer os erros e ver o que melhorou, o que dá para ser melhorado. Hoje, querendo ou não, a gente fez um DR, né? Porque para poder pegar e foi gratificante, porque eu vi que eu tenho muito mais aprendido do que aprender, tem diminuído. Você está entendendo? Não que eu não tenho muito o que aprender, mas as minhas conquistas são maiores do que aquilo que falta para eu consertar. Uhum. Entendeu? Então, colocar na balança, já conquistei muita coisa por conta de criação, por conta de tudo aquilo que eu tive que ser, a pessoa que eu tive que ser antes de casar, né? Exato. Normalmente a gente vem com esses vícios da família de origem, né? Sim, Criada para ser independente, para ser a mulher moderna. Muitas vezes ficamos. sai de casa jovem, já está morando sozinho. E aí, como se Uhum. adaptar a essa vida de ter um marido, de não morar mais sozinha, e ao mesmo tempo de ter comunhão, se submeter, né? Que a vida toda foi educada a ser diferente. Então, Não é realmente, fácil. é a construção da nova família, né? A gente estava conversando sobre isso com a psicóloga Daniela um tempo atrás, e ela estava justamente explicando a diferença da família de origem para a nova família que se forma a partir do casamento. E essa família vem com duas pessoas que têm famílias de origem completamente diferentes. Então, você precisa criar uma nova família quando casa. Nunca vai ser do jeito dele ou do jeito dela, né? E aí envolve não só as questões práticas do dia a dia, né, os hábitos de uma casa, mas também a personalidade de cada um. Então, sempre vai precisar existir a questão dos acordos, né? O que Sim. um cede, o que o outro cede, e aí os parâmetros básicos que a gente busca em Deus, né? Busca na Bíblia, qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher, porque a gente sabe que quando existe essa inversão de papéis, vai ter um desgaste muito maior, né? Então, não Sim. é que eu não possa trabalhar fora, não é que o marido não possa ficar em casa cuidando dos filhos, mas a gente sabe que lá no fundo eles não foram feitos para isso. Vai existir uma frustração dentro de cada um deles e que vai ser muito mais oneroso, muito mais difícil
chegar àquele ponto da felicidade, da plenitude, que o casal poderia chegar com uma família funcional, cada um com o seu papel, né? Como homem, como mulher. É Então, verdade. essa transformação da mulher para que ela retorne àquele ponto de ajudadora, para que ela retorne ao ponto de ser doce, de ser amável, né? Esse é um caminho bem exaustivo para a mulher. E da mesma forma como a gente tem visto aí muitos homens afeminados, né? Muitos homens que É. não são viris, eles Mas também eu têm não os essa culpo inversão. também, viu? Da mesma forma como eu não culpo a mulher que entrou no relacionamento viril, eu não culpo esse homem que já veio com essa liderança meio afrouxada, porque esses homens sempre casam com uma mulher viril. Então, Uhum. assim, do mesmo jeito que a mulher viril veio de um processo, eles também vieram. Então, é aquela questão, tem que querer muito estar junto para poder cada um ir para o seu lugar, né? Que gasta menos energia. Eu acho que o homem, quando faz um trabalho que é dele, que é próprio do homem, por exemplo, você gosta de coisa pesada, de arrastar, de pegar, para eles é zero energia que eles gastam. A mulher não, a mulher fica desgastada. Do mesmo lado, o homem que vai ensinar um para casa ou ficar com uma criança um dia inteiro dentro de casa, gasta energia pra caramba. Pra gente é super natural. Então, querendo ou não, tem aquilo que a gente faz com menos gasto de energia. Tem. Existe, existe. Pode não ser separado por gênero, pode ser separado por cada pessoa, independente de gênero, mas desde que o casal esteja em acordo naquelas funções, tá tudo certo. Entendeu? A questão é você gastar menos energia naquela função. Quem gasta menos energia fazendo isso? Para você que vai fazer isso. Então, Uhum. pode existir esse acordo. E os acordos também, Rafa, podem ser mudados. Porque quando eu casei, eu tinha uns acordos com meu marido que eu vi que eram ridículos. E a gente mudou e somos muito mais felizes. Então, é bom vir a um relacionamento com acordos? Sim, é bacana. Mas tem alguns acordos que podem ser mudados. E que sejam mudados para que cada um, na sua individualidade, gaste menos energia possível. Para ter mais energia para dedicar para outras coisas. Entendeu? Aí eu acho legal, aí eu acredito nessa sinergia. Não de sexo masculino e feminino, mas de gasto de energia mesmo. Você concorda? Sim, sim. Eu vejo assim que o sexo, né, sendo masculino ou feminino, ele já vem com essa genética preparada, né? Então, como você citou, quem vai gastar menos energia para arrastar um armário? É lógico que vai ser o homem, mas porque geneticamente ele foi preparado para isso, né? Então não é Exatamente. uma questão de preconceito, mas é uma questão justamente da gente entender o papel de cada um pela sua genética, Aí né? vem a mulher e fala assim, Rafa, ah tá, mas se eu não arrastar, aquele banana não arrasta. Se você parar de fazer, ele vai ser obrigado a tomar a posição e ele vai amar tomar aquela posição, que ele vai se sentir importante. Entendeu? Então, Exato. vai muito da mulher. Eu creio que essa mudança toda no meu casamento, não me gabando, mas partiu mais de mim, na questão de mudança de postura e da virtude dele de falar com amor. Uhum. Você tá entendendo? Então, quem teve que mudar primeiro e reconhecer isso, porque estava muito feia a minha atitude, era eu mesma. Então, eu tive que reconhecer que eu era a pior de todas no relacionamento, para poder mudar. Aí sim, aí ele tomou a postura que ele sempre quis, que ele sempre lutou para ter. Então, assim, hoje meu relacionamento é muito melhor de quando era no começo. Então, Sim, as mas coisas estão você mais precisa alinhadas. recuar, né? Você precisa recuar para deixar ele tomar a posição dele, né? Teve um tempo atrás, eu Exatamente. estava conversando com a Laís, que mora lá no Maranhão, e aí a gente falando exatamente dessa questão financeira, né? Ah, mas a mulher ganha mais que o homem, mas é responsabilidade do homem ser o provedor da casa, e aí ele esquece de pagar a conta, ou então a mulher não trabalha fora, e o marido não lembra de pagar a conta ou pega aquele dinheiro do salário dele e gasta com supérfluos e inverte as prioridades da casa e cortaram a luz. E a mulher, Uhum. ao invés de ficar correndo atrás e fazer, né, uma renda extra, ela se comporta no papel de mulher. Então ela É, dizia para mas mim assim: mas o que que eu vou fazer se ele não paga a luz? Eu vou ter que ir lá e pagar. Eu disse, não, minha filha, você vai deixar a luz cortar.
Porque aí ele vai perceber que aquele papel é dele, sem você ficar agredindo, sem ficar exigindo isso dele, porque aí ele se sente ameaçado na liderança, que a mulher tenta mandar nele. Ele não vai aceitar isso nunca, né? Pode ser que ele deixe de cumprir, de honrar os compromissos dele, simplesmente para ganhar a briga. Então, o principal papel da mulher nesse ponto é recuar, para deixar o homem avançar e tomar o papel dele. Não adianta ela ficar gritando com ele, mandando, dando ordem, para que ele tome esse papel. Ele não vai tomar, né? E aí, como você estava falando, que o homem também não tem culpa, né? Eu falei do homem afeminado, mas também tem o emasculado, que não necessariamente é feminino, né? Mas tanto o homem afeminado quanto o emasculado, ele vem dessa família de origem, aonde fatalmente esse pai não cumpriu com exatidão o papel dele. Porque se tivesse cumprido, ele teria ensinado a ser um homem viril, né? Seja com palavras, seja pelo exemplo. Então, hoje nós temos famílias de mulheres fortes, líderes determinadas, né? Muitas vezes com um homem dentro de casa, mas um homem omisso, que não cumpre o seu papel, e aí vai ter um filho que não chega a ser afeminado, mas ele é emasculado. Ele aprendeu a obedecer à mulher. Então, mesmo ele sendo macho, né? Vamos dizer assim, ele não toma a posição de frente, de autoridade, de liderança de um homem viril, né? Ao invés de ele decidir, ele fica esperando uma resposta da mulher. Né? É terrível isso. É terrível. Eu tenho até uma experiência para compartilhar em relação a isso. Quando eu casei, o meu marido ficava me pedindo para escolher a roupa dele. Não, eu ficava assim, não. No começo, para agradar, para evitar conflito, eu escolhia, mas eu ficava assim, gente, o que é isso? Aí, um certo dia, não sei depois de quanto tempo, eu falei assim, olha aqui, sua mãe escolhia a roupa para você? Ele, não, minha mãe tava nem aí para mim. Eu falei assim, então, filho, eu não sou sua mãe. Falei bem assim, eu não sou sua mãe. Aí, o que eu fiz? Parei de escolher roupa. Até o foi Beto me falou hoje, eu comprava roupa para ele. Eu não gostava da roupa que ele usava, eu comprava roupa para ele. Você vê que mandona. Eu comprava roupa para ele. E ele confessou para mim hoje que às vezes ele nem gostava da roupa que eu comprava, mas ele tinha que usar. Ai, que horror! Então, assim, quando o Beto vinha com essa posição de eu escolher roupa, se eu continuasse escolhendo roupa para ele, gente, isso não faz sentido. Isso não é o papel da mulher. Ele pode colocar uma roupa e perguntar, tá legal essa aqui? Ou aquela outra? Uma coisa é você opinar. Outra coisa é você põe aquela roupa. Que é isso? Eu não faço isso nem com meu filho de 4 anos. Eu não escolho a roupa para ele, não. Ele não vai dar roupa, escolhe o cara dele, roupa de sair ou roupa de ficar em casa, porque tem diferença, né? E geralmente a gente deixa as roupinhas melhorzinhas, mais comportadinhas para quando vai sair. Então, assim, nem pro meu filho de 4 anos eu escolho roupa. A minha filha tá com 21, também não escolhia, só quando era bebê. Então, assim, se eu continuasse escolhendo roupa para ele, como que estaria esse relacionamento hoje? Provavelmente eu estaria no papel de mãe. Provavelmente nem sexo estaria tendo mais, né? Porque um filho não tem sexo com a mãe. Então, assim, tem muito que se olhar isso tudo. Entendeu? Tem um limite entre ser dócil e ser mãe também. Você tá entendendo? Tem uma diferença muito grande. Assumir vários papéis, né? Claro. Exatamente. Que, como você falou, existe muito, assim, do acordo que vai existir entre o casal. Né? Mas eu vejo, por exemplo, mulheres que não só escolhem a roupa do marido, mas que fazem a mala para o marido, que serve a janta, a refeição no prato do marido. Não, isso é coisa de criança. Isso pode ser um carinho também, pode. Mas a partir do momento que ela começa a fazer tudo para ele, ela assume partes do papel dele. E aí esse homem acaba ficando codependente, né? Porque eu penso assim também. Se na cabeça dele tá vendo aquilo como uma atitude de mulher, tudo bem. Agora, se na cabeça dele ele vê aquilo lembrando a mãe, será que tem casamento nesse relacionamento? Eu fico assim, sabe? Eu sou bem cismadinha com as coisas. Então, porque assim, normalmente esses costumes vêm justamente da mãe, né? É um hábito aquele marido pela mãe.
É aquele marido que está casado com você, mas que todo final de semana precisa ver a mãe dele, que ele telefona para a mãe dele, que ele leva toda a família a visitá-lo. Por quê? Porque apesar de ele estar casado, essa mãe continua dominando. É, não cortou o cordão umbilical, na verdade, né? Uhum. Então, isso E aí também gera, isso aí dá muito pano para manga. dá, Então, dá. assim, então tem a diferença da mulher viril e aquela que é submissa demais e acaba tomando a postura da mulher ou de uma escravinha, né? Uma empregadinha, né? Que também é errado, né? E Uhum. então, de qualquer forma, eu acho que em todas as situações, a mudança mesmo acontece quando a mulher muda. Esperar essas mudanças do homem, eu acho que demora muito mais, se é que demora o tempo suficiente, se estarão ainda juntos, entendeu? É, Se fosse ficar esperando a mudança do homem. Então, assim, querendo ou não, sobra pra gente mesmo, né, Rafa? é por aí. Mas, como a velocidade da mulher normalmente é um pouco maior, né? E ela é um ser emocional que vai perceber isso muito mais rápido, né? Ela é responsável por edificar essa família, por gerar esse amor dentro de casa. Então, realmente, eu considero esse despertar da mulher, em primeiro lugar, uma coisa natural também, né? É claro que o homem vai mudar, ele vai perceber que existem coisas erradas, mas normalmente a mulher percebe antes, né? Verdade. É Mel, verdade. a Então, gente está Rafa, chegando. tá acabando o tempo. Isso, está acabando o tempo. Eu queria que você desse a última palavra para a gente encerrar aqui, para eu poder deixar essa live salva. Depois eu subo ela para o YouTube e te mando os links também. O que você tem aí para Então, compartilhar com as Rafa, amigas? a questão é a seguinte: isso aqui na verdade foi um bate-papo, né? Tem ninguém aqui ensinando ninguém a fazer nada, eu abri minha vida. E eu acho que erros são inevitáveis. Se eu não Uhum, tivesse errado tanto, hoje eu não teria prazer de reconhecer aquilo que eu melhorei. Então, assim, uhum, são inevitáveis. A partir do momento que identifica algo que pode ser melhorado, não se cobre tanto, senta, tem uma conversa e tenta resolver, ou cale-se, se você fala demais, né? Ou cale-se mais uhum. e espera, tenta falar com o marido de uma forma que não seja por palavras, que seja por atitude, para que ele reconheça naquilo também que ele está errado. E é isso, Rafa. Então, é simplesmente isso. É errando, 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 aprendendo e melhorando aquilo que ainda tem que melhorar, né? Graças a Deus, a vida é feita disso, né? Erros, acertos e a vida que segue. É isso aí. E que a mulherada consiga, né, identificar dentro dela, independente do marido, né, essa virilidade que vai afetar em todas as áreas, né, não só dentro do casamento, mas Sim. fora de casa, no trabalho, com as Ciclo de amizades, trabalho. em todos os círculos de relacionamento que ela tem, vai acabar afetando, né? É verdade. Então é Foi muito isso. bom, viu? Mel, brigadão por aceitar o desafio. Estou Nossa, bem foi tão orgulhosa de difícil, mas depois foi você. ficando prazeroso. É isso aí. Obrigada. Depois, eu fiquei orgulhosa de você, assim, por dois motivos. Por você aceitar, por eu saber que foi um desafio, e por saber que o maridão aí estava ajudando e que deu muito certo, foi O tempo produtivo você todo. fazer com ele esse feedback, né? Eu sou muito orgulhosa do casamento que a gente constituiu. O maridão, não tenho problema nenhum fazer propaganda dele, porque eu sou muito segura do nosso relacionamento. Então, eu sou muito agraciada por Deus pelo relacionamento que eu tenho e pelo marido que eu tenho. Então, ele o tempo todo apoiando, o tempo todo me dando dica e me incentivando, né? Então, eu não falei Uhum. tudo que ele me falou, não coube aqui, mas eu fiquei muito feliz. Foi muito bom para mim. Muito bom. A gente se vê de novo. Vamos falar Vamos, mais sobre o assunto. Eu estou vamos. terminando aqui, o reloginho já apareceu para mim. Tamo junto Então até tá. depois do fim. Beijos, mulherada, Até chega de mais. ser viril. Obrigada. É Tchau. isso. Tchau.